Agora é a repetição da aula de ontem. Eu deixei só uma lâmpada ligada. Eu deixei uma lâmpada ligada porque a aula de hoje é sombra, primeira parte. Se eu tiver uma folha de papel, então aula número 178, sombra 1, 2026. E eu colocar um objeto agora numa folha de papel, de pé. Se eu conseguir pôr de pé aqui, por que eu não estou conseguindo? Ué, o que está vendo? Tá, fica de pé aí, bicho. Consegui. Estão vendo essa sombra? Essa sombra se projetou nessa direção. Isto ocorreu porque nós temos uma lâmpada que, se eu pegar esse pincel, encostar no final da sombra e encostar no começo aqui, ó, mostra a direção da sombra, assim. E se vocês perceberem, vamos ver se dá para perceber, aqui, ó. Agora deu para perceber. Não importa isso agora. Vocês percebem que o pincel não está fazendo sombra? A minha mão está, mas o pincel não, olha. Por quê? Eu apontei ela diretamente para a luz. Por isto, se eu tenho um objeto e eu tenho essa sombra, e deixa eu ver se eu consigo fazer isso de um outro jeito. Não dá sim. É só pensar um pouco. Talvez eu consiga. Com esse daqui, ótimo. Esse daqui, ó. Eu vou entortar. Pronto, muito melhor. Veja, encostei aqui. Vim para cá até encostar no objeto. E esse triângulo que se formou é a essência. É a essência da direção da sombra. Como assim? Veja esse daqui. Eu vou colocar um poste aqui. Pronto. Tá. Eu vou dizer que a sombra está vindo nessa direção. Se eu fizer esse triângulo, eu estou dizendo que a origem da luz está lá. Lá onde? Vamos melhorar essa flecha? Olha, naquela direção. Um pouco para frente, vocês podem perceber. Não é? É isto. Então, a sombra está vindo nessa direção e esse ângulo é a angulação da fonte de luz. Basicamente é isto. Vou colocar dois objetos. Se eu conseguir deixar de pé. 1, 2. Olá, tudo bom, Nick Art? Este aqui tem uma sombra e esta tem uma sombra. Se eu ver a direção disso daqui, ele está indo naquela direção. E se eu colocar esse daqui, ele está indo na mesma direção. Certo? Ela forma um triângulo. Deixa eu colocar mais para cá para vocês verem um ângulo maior. Vamos ver num outro ângulo. Aqui. Pronto. Olha. Formou um triângulo. Desta ponta até aqui. Forma um triângulo. E este forma um triângulo. Isso significa que a maior fonte de luz está bem distante. Por quê? Porque quando eu coloquei o outro objeto, aqui está. A sombra está paralela e a angulação da fonte de luz, olha o triângulo, está exatamente a mesma. Indo para lá. Vou mudar o sentido dessa flecha feita com planos. Está vindo na mesma direção. Esta linha é paralela a esta linha. E esta torre é paralela a essa torre. E esta sombra é paralela a essa sombra. O que significa que a fonte de luz está muito distante. Viram? Muito distante, indo para um pouco para frente. É isso que quer dizer.
Se a fonte de luz estivesse na outra direção, isso daqui estaria assim, ó. Objeto número 1, objeto número 2. Vou fazer a mesma altura, linha paralela. Pronto. Tá aqui. Agora eu vou fazer, olha, é nessa direção que estava indo a fonte de luz. Nesta direção no chão, porque a sombra indica que é para cá, e subindo. Mas, se a sombra estiver vindo nessa direção, e nesta direção, paralela, eu vou fazer o triângulo. Agora, a luz está indo naquela direção. E aqui? Ó, eu errei aqui a distância, tá? Deixa eu me apagar, porque tem que ser paralelo. Isso. Aqui vai ter uma sombra indo para trás agora. Naquela direção. Quando é paralelo esta linha a esta linha, agora eu vou falar a coisa perigosa. Diz que as linhas paralelas se encontram no infinito. E infinito é um conceito abstrato, mas na matemática significa algum lugar muito longe. Eu estou preparado. Podem perguntar o que quiserem. Eu não vou perder tempo. Vou responder na lata e vamos continuar a aula. Isso é muito importante, gente. Muito importante. É algo assim, olha. Se eu tenho uma reta e a outra reta, ela fez um ângulo alfa, e esse é o raio emitindo, assim, esse ponto está próximo aqui. Viram? Mas, se eu mudar a angulação do alfa, e é a paralaxe que eu falei ontem, mas eu não vou deixar gravado essa aula de ontem, não é mais alfa. É beta. E a distância aumentou. Então, se eu deixar mais distante, e agora que vai pegar a coisa. Está bem distante. Essa reta e essa reta estão quase que paralelas. E quanto mais distante for o ponto, mais aparentemente paralela ela vai ser. Acreditem, a distância daqui até aqui é menor que a distância daqui até aqui. Mesmo assim, olhando, parece que é paralela. Este conceito de que é uma distância muito grande, o ponto de fuga de uma paralela, é um conceito matemático. E é bom vocês entenderem isto, tá? Então, quando isso aqui é paralelo a este, significa que ele está muito distante. E aqui está muito distante para frente. E o muito distante é uma unidade de luz. Não, é 8 minutos-luz de distância. Ou 150 milhões de quilômetros. Ou uma unidade astronômica. Será que é unidade astronômica? Agora eu não tenho certeza. A distância da Terra até o Sol. Beleza? Mas vocês se lembram da perspectiva? Quando vocês têm uma coisa paralela de frente e sem deixar de paralelo. Oi, Andy 20. Que bom. Eu virar sem deixar de ser paralelo. Ela vai parecer menor de um lado e maior do outro. Vou deixar mais próximo para vocês verem a distorção. Ó, parece que atrás está maior e na frente está menor. Esse é o conceito de perspectiva. Parece que atrás é menor e quando vocês viram assim, parece paralelo. É um conceito de perspectiva. Beleza.
Por isso, quando nós vamos fazer a sombra de dois postes, e a gente coloca a luz do sol bem distante, aqui. Aqui eu vou descer, agora muita atenção, volte depois o vídeo nesse ponto. Uma normal. Aqui na linha do horizonte vai ter um ponto de projeção de sombra, da onde vocês vão projetar em direção à base da haste. E ela vai nesta direção. Assim. Aí, eu pego a parte de cima do sol, passando por cima, e a sombra vai vir até aqui. Vai ficar bem comprida, porque a luz está próximo à linha do horizonte. Até agora tudo bem. A sombra é o que dá mais destaque e fica muito mais interessante no desenho. E é bem legal a sombra, por isso. Por isso a gente vai ter 3 aulas de sombra. Essa é a primeira. Era para ser ontem essa aula. Aqui está. Esta se projeta para cá. Aqui está a base. Eu desci normal, assim, até a linha do horizonte. Peguei uma linha, fui em direção à base do meu poste. E a sombra vem nessa direção. A questão é até onde. Para saber até onde, vocês têm que fazer o triângulo. E o triângulo vocês fazem assim. Passa pelo topo. Ó, passa daqui pelo topo e vão continuando. Aonde cruzar é onde vai dar a sombra. E essa sombra vai dar aqui. Agora percebe uma coisa? Aqui está maior e aqui está menor. Mas isto é uma ilusão. É uma ilusão, porque na verdade a distância daqui até aqui é a mesma que a distância daqui até aqui. Ela aparece porque a sombra está indo para o fuga. E é por isto. Beleza. Se o sol subir, a linha do horizonte, eu vou colocar o sol aqui no alto. Ó, está lá no alto. Subiu o sol. Esta é a normal do sol. Bate na linha do horizonte. Esta linha eu vou seguir na direção da base do poste. E esta linha eu vou seguir na base do poste. E agora eu pego aonde está o sol, puxo em direção ao topo do poste. No topo. E se eu continuar mais um pouco, forma o triângulo. E aqui, ó, a sombra diminuiu. E do outro lado a mesma coisa. E aqui, ó, a sombra diminuiu. Olha a sombra antes e a sombra agora. Até agora está indo tudo bem. Se o sol subir demais num evento, aqui está a linha do horizonte, aqui está o poste,
e aqui está o poste, a luz vai vir de cima. E vai ser meio-dia. Aí a sombra não vai aparecer. Porque a luz está vindo de cima. Não vai dar sombra. E a projeção? Quando cair aqui, projeta. Quando cair, projeta. Não vai aparecer. Só isso. Não vai aparecer. E as linhas vão estar paralelas. Olha uma coisa. Esta linha fez esse ângulo. Esta linha diminuiu o ângulo. E nesta linha, o ângulo é zero. Lá no infinito ele se encontra, mas o ângulo vai ser zero. E é uma coisa muito doida de se pensar. Muito doido mesmo. Então, nenhum objeto vai ter sombra nesse caso. Mas e se o Sol estiver atrás de vocês? Aí complicou. Quanto maior for a sombra, mais no horizonte está o Sol. Quanto menor for a sombra, mais alto vai estar o Sol. Então vocês podem calcular a hora, calculando o tamanho da sombra. Então dá para calcular mais ou menos a hora fincando uma vareta no chão. É o método mais simples de calcular a hora. Ok. Mas e se o Sol estiver do outro lado? Aqui está a linha do horizonte. Aqui está as nossas duas varetas. E digamos que o Sol está do outro lado. Não, aqui, ó. Ele está para lá. As linhas são paralelas, por quê? Porque se encontram no infinito. Sim, mas até onde? Isso vai depender de qual altura está o Sol. Eu tenho que saber a angulação do Sol. E esse que é o nosso problema. Vocês vão pensar o contrário. Como assim? Ó, a altura do Sol em relação ao horizonte, mas atrás da gente, que a gente não está vendo. Vocês fazem essa linha ao contrário. Então, pensa ao contrário. Se estiver nessa altura, se estiver nessa altura, se estiver nessa altura, ou se estiver nessa altura. Só pensar ao contrário. Eu vou pensar nessa altura. Esta é a altura que está atrás de vocês. Entendeu? Atrás. Essa vai ser a altura. Essa é normal. Ó, a sombra, tá? O Sol tá nessa direção aqui, entende? Ela parece maior porque ela está no infinito. Tá lá atrás. Aí, esta é a altura de projeção. Então, ela está indo. O Sol está nessa direção, lá na frente. Ó, lá na frente. E o outro? Mesma coisa. Lá na frente. Atrás de vocês, desculpe. Lá atrás, perdão. Olha, a sombra vai vir daqui até bater no cruzamento desta linha com esta linha de triângulo. E aqui? Aqui está. Toda essa área é de sombra. E a sombra está projetada, como a Léa falou. Ela se projeta para frente. Quanto mais para baixo isso aqui for, mais para cima está do outro lado. Essa é a ideia. Então, você tem a altura do Sol, que está no infinito, e tem a projeção da sombra. O Sol está indo nessa direção lá para trás. Essa é a ideia. Se a gente pensar de lado, de perfil, nós pensamos assim. Aqui está o nosso objeto. A luz
está nesse ângulo, passa aqui e bate aqui. A sombra vem até aqui. É bem lógico, não é? Não há nenhuma dúvida sobre isso. É assim. Vou dizer que vocês entenderam perfeitamente sobre a luz no infinito. Agora vamos colocar a projeção da sombra mais perto. Veja, se eu tiver um outro objeto aqui, no mesmo tamanho, como a luz está no infinito, ela vai vir nessa direção e vai estar aqui. Então, essa sombra vem até aqui e as duas sombras vão ter o mesmo tamanho. Como a gente viu aqui, mas aqui eu estou vendo de perfil. E acabou. É isso. Agora, quando o objeto não está no infinito. Primeiro na isométrica. Desculpe estar escuro. A luz voltou. E aqui estamos. Esta sombra está aqui. A outra sombra está aqui. Agora, vocês estão vendo sem a perspectiva que a distância daqui até aqui é maior e aqui é menor. Viram? E se eu aproximar a luz? A distância entre as sombras aumenta. Mas a lâmpada é muito grande para isso. Eu tenho que pegar um ponto de luz menor. Espere um minuto. Eu tenho que pegar a lanterna. Vou usar a lanterna de um celular. Está aqui. Ela é mais pontual. Olha. Quanto mais distante, menor a diferença. Quanto mais próximo, aumenta as pernas como se estivesse abrindo, ó. Viram? Se eu colocar em cima, diminui. Se eu colocar para baixo, aumenta. Se eu tiver duas fontes de luz, vocês vão ver aqui uma luz mais fraca, paralela, porque está distante, e uma luz mais forte, bem aqui. Se eu tiver três fontes de luz, vocês vão ver sombra aqui, aqui e aqui. Aqui, aqui e aqui. Como um sistema de três sóis. É assim. Se nós estivéssemos num planeta onde tem três sols, provavelmente nunca viríamos à noite, porque algum sol estaria do outro lado, onde seria a noite. E nós nunca viríamos as estrelas. E nós nunca saberíamos que existe um universo. Então, o nosso conceito de cosmos seria muito menor. Por sorte, a gente só tem um sol. Então, a gente consegue entender muito mais. Porque a gente vê as estrelas quando fica a noite e estamos do outro lado. Como é que acontece a sombra agora? Por que ela aumenta? Por causa disto. Aqui está a linha do horizonte. Aqui, eu vou colocar um poste. E uma fonte de luz. Pronto. E em volta desse poste, vou colocar pilaretes menores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E todos eles estão em volta desse poste. Aqui, eu sigo a linha a partir da normal do poste, igual eu fiz no Sol. Mas dessa vez não vai até a linha do horizonte. Vai até
o chão, porque ele está mais próximo de nós. Então, o conceito de infinito não existe. Ele vai nessa direção para cá. Nesse caso. E, a partir do poste, eu projeto a luz e a sombra está aqui. De novo, eu desço a partir do foco de luz, uma normal, coloco para a direita e vem para cá. Agora, do Sol eu passo por cima do topo do pilarete, no cume do pilarete, e a sombra vai estar aqui. De novo, eu projeto isso daqui nessa direção, passo pelo topo do pilarete e a sombra vai estar aqui. De novo, eu passo pela base do pilarete, saindo da normal, faço a projeção pelo topo, formando novamente o triângulo, e a sombra vai estar aqui. De novo, eu passo pela base do pilarete, depois de fazer o normal, passo pelo topo do pilarete, e a sombra vai estar aqui. De novo, eu passo pela base do pilarete, passo a linha de projeção de luz pelo topo do pilarete, e a sombra vai estar aqui. De novo, eu passo pela normal, passo pela base do pilarete, faço a projeção pelo topo do pilarete e a sombra vai estar aqui. Mais uma vez, eu passo pela base do pilarete, passo a sombra pelo topo do pilarete e a sombra vai estar aqui. Pronto. E está feito. As sombras vão funcionar desse jeito. Alguma dúvida? Nenhuma? Se essa luz subir, as sombras desse raios vão diminuir. Esta sombra, se da base até aqui for a mesma distância esta sombra tem o mesmo tamanho dessa sombra. E esse pilarete tem o mesmo tamanho desse pilarete. Se eu seguir a perspectiva para o ponto de fuga, vocês vão ver que ele tem o mesmo tamanho. E a distância daqui até aqui é a mesma que a distância daqui até aqui. Todos os pilaretes estão à mesma distância do poste. O que significa que aqui eu posso fazer uma elipse, que é um círculo em perspectiva. Ele vai estar assim. Eu posso fazer isso. Vamos ver isso na prática. Se eu conseguir colocar minhas caixas de grafite de pé. Eu vou pegar essa aqui e ligar. Vamos lá. Aí está. Vamos pôr aqui. E vamos começar a colocar os pilaretes. Aí está. Será que está bem? Deixa eu ver um pouco mais para cá. Aqui. Acho que está bom. Primeiro pilarete. Segundo pilarete, um pouquinho mais para cá. Terceiro pilarete, não ficou de pé. Tá aqui. Quarto pilarete. Olha só. Isso aqui foi mal fabricado. Tá.
Eu raspei com a unha lá, acho que eu tirei o plástico. Tirei. Quinto pilarete. Sexto pilarete. Sétimo pilarete. Oitavo pilarete. Ops. Aqui. Um pouco mais redondo, né? Ou um pouco mais redondo. Vamos lá de novo. Muitos pintores não têm noção básica de física, mas Leonardo da Vinci tinha. E ele fazia. Então, muitos pintores são mais da tradição de Leonardo. Aí eles tinham. E outros pintores são mais emocionais, expressionistas. É mais pela emoção. Então, não tinha. É como eu estava falando. A minha aula é muito mais técnica que artística. Eu dou ferramentas para vocês técnicas, para vocês traduzirem isso em arte. Eu não ensino estilo. Eu mostro um monte de técnicas para vocês aplicarem. Ah, tá bom. Esses 5. Agora vamos aproximar a lanterna. Ó. Acho melhor tirar esse daqui aqui e mostrar aqui, ó. Vamos ver, tá aqui. Lá vai. Ó. Ou assim. Ou assim, ó. Vocês veem melhor. Melhor assim. Pronto. Aí vai. Aqui, ó. Ó. De novo, ó. Ele aumenta em forma de roda. Vem. Reduz e aumenta. Se eu colocar para cá, olha a sombra. O que está perto fica menor. O que está longe fica maior. Aí que bom, Ricardo. Então é mais técnico. Por isso que eu decidi dar para vocês uma aula menos emocional e mais técnica mesmo. Passar o máximo de... Então, essa é a ideia. Agora, vamos ver uma coisa. Eu vou colocar essa lâmpada mais perto. Assim. Vocês têm esta linha vindo para cá e esta linha vindo para cá. Esse ângulo indica a direção que está a luz. Logo, a luz está aqui. E isso daqui, ó, esse ângulo aqui, indica que a luz está vindo para cá. Então, a direção do chão e mais o ângulo do topo formam um triângulo. E vocês veem o culto do grafite. Boa! Muito bom. Entenderam a ideia? Eu quero que isso esteja bem forte na cabeça de vocês para a aula de amanhã. Porque amanhã nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar e vamos criar objetos, seres e pôr sombras. Como assim? Imagine uma casa. Para cá, casa. Assim, a fuga para cá. Imagine o chaminé, o que a gente vai ver amanhã. Vai ver muita coisa. Esse vai para o fuga. E o sol está vindo nessa direção. Aí nós vamos fazer as projeções de cada ponto desse daqui. Ó. Esta linha, a gente vai colocar para cá, vai pegar desse ponto, levar para lá e vai fazer a perspectiva dessa linha. Certo? E assim a gente vai montando. Desse ponto, a gente vai projetar para cá. Vamos levar esse aqui daqui por cima e vai bater aqui
e vai ter esse ponto. É isso que nós vamos fazer. Peraí, isso está certo? Não, não está. Eu errei. Tá? Vamos ver de novo. Esta linha veio para cá e esta linha aqui vem para cá e cruza aqui. Agora está certo. Então, a gente vai descobrir que isso daqui vai estar em sombra. A gente vai pegar essa linha da cumeira, a normal descendo. Vamos fazer uma linha nessa direção, coincidiu com essa daqui. Depois vamos levar esse aqui para o fuga. E vamos cruzar aqui. E aqui vai ter o telhado. Depois vamos repetir todo o processo do outro lado, amanhã. E nós vamos ver esse telhado vindo para cá. E a gente vai ver a sombra surgindo aqui. Depois a gente vai fazer o chaminé. Deixa eu deixar o chaminé mais alto para ser divertido. Pronto, na linha do horizonte. Aí a gente vai descer até a base. Vai lá para o fuga. Até chegar nesta linha, que é aqui embaixo, né? E aqui vai ter o chaminé. Então a gente vai entender como vão aparecer as sombras. Mas isso não é hoje. É amanhã. Obrigado 2D por me seguir. Amanhã. Então amanhã nós vamos mexer com o objeto. Eu vou explicar isso daqui bem lentamente, bem devagar, fazendo perguntas até a gente terminar. Lembre-se, nesse caso, a perspectiva é a luz do sol, então não é uma lâmpada perto, ela está no infinito. É o mesmo caso. Até amanhã. Me sigam, me curtam e me compartilhem. Amanhã será a aula número 179. Já estou algumas aulas atrasado, vou ter que dar um jeito. Amanhã é sábado, né? É. Hoje eu cheguei em cima da hora para dar aula, mas eu consegui. Até mais, Nick. Obrigado, 2D, por me seguir. Valeu, Leia, por participar. Valeu, Ricardo. Valeu, Andy, por aparecer. Até amanhã. É a terceira aula, a gente trabalha com volumetria. Fui! Eu não fui ainda. Abraços. Me segue, me curta, me compartilhe. E segue o Nick também. E a Leia também.